Oi gente, aqui é a Bela, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sei que eu enrolei muito vocês até chegar nesse vídeo. Eu sei que tem gente que tá esperando por ele. As histórias dos fansigns que eu fui. Esse vídeo então vai ser só sobre o Shine, porque tem muita coisa do Shine que aconteceu. Então, pra não ficar tão longo, eu dividi os vídeos em histórias com o Shine, histórias sem o Shine. Só um aviso antes da gente começar: qualquer comentário triste ou de gatilho vai ser deletado, então tentem não comentar esse tipo de coisa. Eu vou começar com um troço que não é um fansign, mas foi a primeira experiência com um idol de pertinho que eu tive. Em 2015, o Shine ia fazer um show no Japão. Eles anunciaram que eles iam ter um evento que era handshake, de aperto de mão. Se tu comprasse o novo CD japonês deles, ia vir uma raspadinha. Se não tivesse nada, tu não podia participar, mas se tivesse o nome de alguém, tu participaria do evento e apertaria a mão da criatura que tem o nome ali. Uma das gurias comprou o CD pra mim, ela raspou a minha raspadinha e eu tirei o Temin. E eu fiquei muito feliz só de ter tirado qualquer um. Pra mim, qualquer um deles seria incrível. Tinha várias pessoas nesse chat e uma delas, ela era Temin Bias. Daí ela postou ali no grupo assim: ah, alguém quer trocar comigo? Eu tirei o Jonghyun, mas eu quero muito, muito, muito Temin. E eu pensei assim: olha, por mim tanto faz. Eu amo os 5. Qualquer um dos 5 apertar a mão deles, eu vou ficar muito honrada. E se a guria quer tanto Temin assim, eu vou dar isso pra ela, sabe? Vou fazer ela feliz. A gente trocou e eu acabei ficando então com o Jonghyun. O evento começava às 10 horas e eu ia chegar tipo 9h30 no Japão, só que até chegar lá eu tava muito desesperada, porque na minha cabeça eu tava tipo: ai, não vai dar tempo, eu vou chegar lá e já vai ter acabado, eu vou perder minha chance, não sei o que. Mas ia ser um evento o dia inteiro. Eu cheguei lá correndo assim, eu larguei minhas malas com as minhas amigas, eu fui pra fila. E eu fiquei muito tempo na fila. Gente, desculpa, eu tô fanha. Eu acho que minha rinite tá atacando. Aí eu tava na fila do Jonghyun e sabe como é, né? Brasileiro tem que representar. Então o que que eu fiz? Eu tava lá com a bandeira do Brasil nas minhas costas. Porque brasileiro, se não fizer isso, não é realmente brasileiro. Tinha uma cortininha, né, pra separar a fila dos guris do Shine. E foi muito rápido. Foi muito rápido mesmo. Mas foi muito incrível de qualquer forma ter a oportunidade de conhecer ele rapidinho e apertar a mão dele. Eu fiquei com muita pena, na real, deles, porque pensa só, eu era número 500 e tanto. O Jonghyun tava com uma puta cara de cansada, porque ele tinha apertado já a mão de 400 fãs antes de mim. 500 fãs. E depois que fui eu, ainda teve mais outros 500 fãs. Eles ficaram lá o dia inteiro de pé, apertando mão de gente aleatória. Eu fiquei com muita pena. Eu acho que eles deviam ter reduzido o tamanho desse evento, porque apertar a mão de 1000 pessoas é muita coisa. Eu vou ler um pouquinho do que eu postei no Facebook naquele dia. Ele tá muito magro. Ele não é baixinho como todos dizem, mas provavelmente ele tava usando sapato com salto. Ele tá com um tom de loiro estranho no cabelo. Não reparei na roupa porque só prestei atenção no rosto lindo deste menino. Tem a mão quentinha, o sorriso lindo e a gente fez contato visual e foi incrível. Entrei lá e fiquei parada feito uma sonsa, porque o moço era muito bonito. Ah, uma coisa que eu esqueci de comentar, tinha outro evento também que, tipo, quando tu entrava ali, tu tinha que dar pro membro um cartãozinho que tu tinha escrito o teu número de telefone, porque eles iam sortear um número e ligar pra fã. Enfim, só que daí eu entrei ali e eu fiquei parada, feito uma porta. Eu fiquei, tipo, com um trocinho na mão assim, e daí o Jonghyun pegou e fez. E daí eu dei, tipo, eu esqueci completamente que eu tinha que dar aquilo pra ele, porque eu fiquei pasma que ele tava na minha frente. Eu tava muito fora de mim, então eu não sei que língua eu falei oi. Eu não sei se eu falei hi, eu não sei se eu falei annyeonghaseyo. Talvez eu tenha dito hola ou qualquer coisa. Não sei, eu tava muito fora de mim. E ele respondeu, provavelmente ele respondeu em coreano mesmo, annyeonghaseyo. E daí a gente deu o nosso handshake, a gente apertou as mãos. E eu queria dizer o quanto ele é lindo por dentro e por fora, mas não deu. Quando eu entrei na sala eu esqueci como falar. Mas tudo bem, porque ele é real e ele é lindo. E eu toquei nele e a gente fez contato visual e eu ouvi a voz dele e ele ouviu a minha. E ele viu a bandeira do Brasil. E honestamente, melhor viagem de todos os tempos. E realmente foi muito rápida, até porque o segurança, ele literalmente estava cronometrando o tempo que os fãs estavam ali. Então ele tava tipo, tic, sai, tic, sai. Então foi muito rápido, mas parece que o tempo parou, sabe? Porque eu ainda lembro, até hoje, isso faz 4 anos, mais de 4 anos, e eu ainda lembro de entrar ali e ficar olhando pra ele, tipo, sem acreditar que ele tava ali. Vou começar do começo.
Em 2014, o Shine fez um show na Argentina e eu fui nesse show. Só que eu tive a ideia de fazer um presente pra levar pro meu bias. Meu bias é o O'Neal, tá? Então eu fiz um bicho de pelúcia pra ele, só que não é um bicho de pelúcia qualquer. E em 2013 eles fizeram um design de umas camisetas. Cada membro desenhou o design da sua própria camiseta. E o O'Neal desenhou um tofu. E daí eu fiz um bicho de pelúcia desse tofu que ele tinha feito o design. Eu achei que seria algo assim significativo. E eu construí, eu costurei tudo, eu fiz e eu levei comigo pra Argentina. Mas na Argentina eu não tive a oportunidade de dar pra ele. Só que era um troço que eu me esforcei muito, eu coloquei muito amor nesse bichinho, nesse tofuzinho. E eu queria muito dar pra ele. Então quando eu fui pra Coreia em 2015, eu levei o tofu comigo. E era muito engraçado, porque eu literalmente andava com o tofu na minha mochila, todos os dias. Porque eu pensei assim, eu sei que as chances de encontrar o O'Neal na rua são muito baixas. Mas, e se algum dia eu encontro ele na rua e eu não tô com o tofu, eu vou me odiar pra sempre. Então eu andava com o tofu na minha mochila. Mas óbvio que eu nunca encontrei o O'Neal na rua. Daí eles promoveram um view e eles iam fazer um fansign. E eu pensei, é a minha chance. Shine é um grupo muito popular, sabe? Eles são famosos pra caramba e eles são por sorteio. E eu tava muito tipo, eu tô com muito medo de não conseguir entrar, não ser sorteada. E eu não sabia quantos álbuns comprar pra ter uma chance de verdade, sabe? Eu fui pra loja comprar. E quando eu cheguei lá eu decidi que eu ia comprar 40 CDs. Enfiei tudo que consegui na minha mochila e o resto eu coloquei num sacolão que eu levei, só que tava muito pesado e muito difícil de movimentar. E eu voltei pra casa de metrô, eu devia ter pego um táxi. Só que eu tava, tipo, me sentindo muito mal, porque 40 CDs é um dinheiro, é bastante dinheiro, sabe? E daí eu lembro de entrar na estação de metrô e começar a chorar. Eu com meu sacolão assim, minha mochila nas costas, eu tava tipo... Porque eu tava me sentindo muito mal com aquela decisão, sabe? Tipo, what am I doing? Eu senti como se eu fosse uma decepção pro meu pai. Eu até mandei mensagem pro meu pai pedindo desculpa por ter gastado esse dinheiro. Eu sou muito burra, não sei o quê. Mas no fim tudo valeu a pena porque eu fui sorteada. Sempre anunciado em cima da hora, então eu não tive muito tempo pra me preparar. Eu cheguei lá e eu sentei no meu lugar e comecei a me organizar. Chegou uma staff e disse assim, tu tem alguma carta contigo? Porque não pode dar carta. E eu fiquei... Meu coreano também não era assim incrível. Eu fiquei muito nervosa dela tá dizendo que não podia dar presente. E eu queria dar o tofu, né? Óbvio. E eu perguntei acho que umas 3 vezes pra ela. É só carta que não pode, né? Presente pode, né? E ela, sim, presente pode. E eu, tá, mas é só carta que não pode, né? Mas ela foi muito gentil. Ela disse, sim, é só carta. E daí eu tinha feito esses papeizinhos pra eles. Mensagens bem curtinhas. Só que no fim eu não pude dar porque eu não podia dar carta. Depois desse susto de que eu não ia conseguir dar o tofu, começou o fansign, eu tava muito nervosa. E eu só treinei o que eu ia dizer pro O'Neal. A ordem tava o seguinte, tava Ki, Mino, Taemin, O'Neal, Jonghyun. O Ki, ele não tava sorrindo muito, mas de qualquer forma ele foi super simpático, é só que ele não sorri muito, normalmente. Hi, do you live here? No, I'm just traveling. I came because of Tokyo Dome. Ah, so you came from Tokyo. No, I came to Japan for Tokyo Dome and then I came to Korea. You came to Korea from Japan? You live in Japan? I came from Brazil to see Tokyo Dome, the concert. And Korea too. Yeah. Oh, that's really cool. Ele tava muito confuso porque ele não tava conseguindo entender que eu vim do Brasil pra assistir um show e depois eu fui pra Coreia. Mas ele tava muito fofinho porque ele tava tipo... Que? Daí o segurança já tava me enxotando. A gente se agradeceu, deu tchau, etc. Aí eu fui pro segundo, que era o Mino. 안녕하세요. Oh, hi! Ele não vai me perguntar de onde eu sou? Todo mundo sempre pergunta, por que ele não vai perguntar? Ele é fã do Brasil, ele tem que perguntar, eu preciso dizer que eu sou do Brasil. 저는 브라질에서 온 팬인데요. Oh! Brasil! Obrigado! E eu fiquei muito... Ele falou português. E na real com o Mino foi só isso mesmo. E daí eu parti pro Taemin, até porque já estavam me expulsando. E o Mino foi muito sorridente, ele foi muito simpático. E o próximo, que era o Taemin, também tava muito sorridente. E eu, sério, acho que naquele dia eu me apaixonei assim, como eu nunca tinha me apaixonado pelo Taemin. Porque, sim, ele é incrível, mas quando tu conhece ele pessoalmente, ele tem uma aura tão linda, tão genuína, sabe? Tu tá conversando com ele e tu
tu sente que ele tá realmente querendo saber de ti, ele tá realmente querendo conversar contigo, não é uma coisa que ele tá fazendo por obrigação, ele tá animado de estar ali. E eu fiquei, sério, essa aura dele me deixou perplexa, eu fiquei apaixonada por ele. Depois de assinar o álbum, ele perguntou em inglês, foi muito fofinho, ele perguntou, "Where are you from?" Aí eu respondi que eu sou do Brasil e ele, o Mino tá aqui, tá? Ele pegou e falou assim, Brasil, obrigado, obrigado. E tipo, ele cutucou o Mino e eles ficaram rindo juntos. Foi muito bonitinho eles rindo um com o outro e falando obrigado. O segurança já tava me enxotando e eu tava começando a ficar nervosa porque o próximo era o Oneil. Eu lembro claramente que o Taemin falou mais alguma coisa pra mim. Acho que ele perguntou alguma coisa, só que eu tava em outro mundo já. Eu só fiquei tipo, 감사합니다, bye. E fui pro Oneil e ele ficou, eu lembro de eu saindo e ele me olhando assim. Tipo, tu vai me deixar no vácuo? Mas não foi de propósito, eu juro, eu só tava muito nervosa e eu não ouvi o que ele perguntou e eu só, tipo, fui embora. Não sei. Desculpa, Taemin. E o Taemin, ele fez a mesma coisa que o Dio do EXO. Tinha uma página clara pra ele assinar e uma página escura e ele resolveu, por algum motivo, assinar na página escura. Mas tudo bem, eu perdoo. Ai, chegou o Oneil. Eu tava tremendo muito, eu tava muito, muito nervosa. O Tofu tava dentro de uma bolsa. Eu cheguei nele e eu tava, tipo... abortar missão, abortar missão. A gente se deu oi em coreano e ele sorriu e o sorriso dele é tão lindo. Só de pensar, meu coração faz tum, 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 tum. Enquanto ele assinava, eu falei o seguinte, 저는 1년 동안 1년 전에 선물 만들었어요. Aí ele pegou e fez assim, 선물이요? E daí nesse momento eu tirei o tofu da bolsa e dei pra ele. Ai, eu vou chorar. Porque eu lembro direitinho, não é nem porque tem um vídeo disso, eu vou passar pra vocês. Mas eu lembro direitinho de, tipo, da sensação que foi finalmente entregar pra ele. Porque eu tinha feito o presente. Eu aprendi a usar uma máquina de costura pra fazer aquilo. Eu tinha feito 14 meses antes e eu não tinha tido oportunidade de dar pra ele. E finalmente eu tava tendo a oportunidade de dar pra ele. E quando eu mostrei pra ele, sério, os olhos dele simplesmente se iluminaram. E eu lembro até hoje dessa carinha que ele fez e me deixou muito tocada. Porque dizem que os olhos são o coração da alma. Os olhos são a porta, a janela da alma, pra alma, alguma coisa assim, né? E os olhos não mentem, o olhar não mente. E eu consegui ver no olhar dele que ele tava muito tocado e ele tava impressionado com aquilo ali. E eu fiquei muito feliz com isso. Ele arregalou os olhos e disse, uau, 만들었어요? Ele parecia realmente muito chocado que eu tinha feito aquilo e ele parecia muito feliz também porque ele tava com um sorrisão. Eu respondi que sim, que eu tinha feito e ele tava tipo no mundinho dele, ele tava brincando com o tofu, ele pegou os dois braços do tofu e fez um coração que nem no design dele e ele tava tipo rindo e brincando com o bicho e eu fiquei só tipo... E eu perguntei se ele tinha gostado e ele respondeu que sim, só que ele não tirava os olhos do bicho, sabe? Ele respondeu que sim, olhando pro bicho, ele não conseguia tirar os olhos do bicho e eu fiquei tipo... It's okay, you don't have to look at me. Olha pro bicho, que isso que tá me deixando mais feliz. Aí o segurança começou a me expulsar e eu só, tipo, agradeci ele e ele agradeceu a mim e a gente se sorriu e eu fiquei, tipo... Foi incrível. Claro que eu tava, assim, já super emocionada porque eu acabei de dar o presente pro meu bias, não sei o que. Então quando eu parti pro último, que era o Jonghyun, eu tava, assim, muito... tensa. Eu tava com muitas emoções ao mesmo tempo e eu sinto que eu não aproveitei tanto o Jonghyun porque eu... tava uma mistura de emoções aqui dentro. Com o Jonghyun não aconteceu praticamente nada, até porque o Jonghyun naquele dia ele tava um pouquinho pra baixo, ele parecia bem cansado. Então, só o que aconteceu foi tipo, oi, de onde tu é? Do Brasil, que legal, obrigada por ter vindo. E isso foi basicamente isso. Me arrependo um pouco de não ter me esforçado um pouquinho mais com o Jonghyun, mas eu também tava muito histérica e ele tava um pouquinho cansado, então, tipo, só não aconteceu muita coisa, mas tudo bem, ele ainda foi super simpático. E daí quando eu voltei pro meu assento, eu sentei na cadeira e eu comecei a chorar. Mas tipo, low-key, sabe? Chorar baixinho assim, pra ninguém me ver. E foi, sério, incrível mesmo. Eu sou muito grata por essa experiência de ter conhecido os 5 meninos. Valeu muito a pena, eu revendi todos os álbuns, recuperei meu dinheiro, conheci meus ídolos e foi incrível.
Só que não é o final dessa história. Eu fiquei muito encucada com o fato de que o Onew teria jogado meu presente no lixo. Porque eles ganham muito presente de fã, sabe? E eles não tem como manter tudo, entendeu? Eu sei que o Onew é uma pessoa que cuida muito dos presentes de fã. Eu sei que ele tem uma gaveta com todas as cartas que ele já recebeu. Eu não sei porque eu fiquei encucada que ele chegou em casa e ele jogou fora. Não que eu acho que ele faria isso, sabe? É só tipo um medo que ficou assim em mim, um receio. E daí eu fiquei por muito tempo assim pensando, o que será que ele fez? Onde é que será que ele colocou? Eu queria muito uma oportunidade de encontrar ele de novo pra poder perguntar. Em 2017 eu voltei pra Coreia pra estudar e em 2018 o SHINee fez comeback. E aí eu pensei, é a minha chance. E a competição tava muito maior pra esse comeback. No fim eu acabei comprando muitos álbuns, mas eu acabei entrando pro fansign, graças a Deus, mas tipo, foi muito aleatório, porque eu conheço gente que comprou 100 álbuns e não entrou. E eu conheço gente que comprou 30 e entrou. Então foi muita questão de sorte mesmo. Então eu tive muita sorte. Aí cheguei lá no lugar do fansign e o Onew era o primeiro. E eu tava muito nervosa. Eu não preparei nada. Na real, eu meio que preparei o que eu queria falar pra cada um, mas óbvio que eu dei um branco na hora. Então eu cheguei no Onew e falei o seguinte. 저 3년 전에 선물 줬는데요. 선물? 뭔데요? 이거 열어주세요. 잠시만요. 할 게 좀 많아가지고. 네. 그 3년 전에 준 선물은 두부 인형이었는데요. 기억해요. 만들어준 것이죠? 네, 제가 만든 거예요. Caralho, ele lembra. 기억하시네요. ele lembra, caralho. 혹시 그 인형 아직도 가지고 계세요? 네, 집에 있어요. 진짜요? 네, 진짜요. 진짜요? 진짜요. Só que o seguinte, gente, normalmente em fansign, os integrantes eles só escrevem teu nome e assinam. A não ser que tu peça pra eles escreverem algo. Tipo, eu tenho amigas que pediram, faz uns coraçãozinhos, daí eles fizeram um coraçãozinho. Mas se tu não pede, eles normalmente não fazem nada. Depois, quando eu sentei no meu lugar e eu fui olhar o álbum, eu vi que o Onew tinha escrito um trocinho a mais pra mim. Ele tinha escrito só meu nome, e depois que eu falei desse presente que eu dei 3 anos antes, que ele escreveu Oreboyo, que significa vamos nos ver por bastante tempo. E eu fiquei muito tocada com isso, porque tipo, eu não pedi pra ele escrever aquilo, ele escreveu isso por livre e espontânea vontade, e é um troço que me dá forças, ele ter escrito vamos nos ver por bastante tempo, porque eu tô tão feliz com essa mensagem dele que eu tatuei. Gente, eu tenho tatuagem de idol, é a letra dele, e eu amo muito essa tatuagem, ela tem muito significado pra mim. Esse foi o Onew, e eu fiquei muito feliz de saber que ele ainda tem o bicho, e eu sinceramente eu senti que foi genuíno a resposta dele, eu não acho que ele tava mentindo, porque foi muito instantâneo, sabe? Logo que eu falei, ele lembrou não só da boneca, ele lembrou que eu fiz o bicho, sabe? E eu perguntei se ele ainda tem, ele não hesitou, ele respondeu que tem, sabe? Então eu realmente acho que ele tava falando a verdade. Eu fico muito feliz de saber que ele ainda tem um bicho. Aí depois tinha o Ki, ele tem uma aura muito de rei. Eu fico um pouco intimidada, eu fico nervosa com ele. There's something a lot of people wanna know. Do you plan on releasing like a studio version of Born to Shine someday? Yeah, actually I've been talking to my company about it. We've been trying to find a way to release Born to Shine. We just don't know how to yet. Like, what's the best way to release it? Maybe you could release it like through an SM station or something? Yeah, I think that's gonna be it. Yeah, because a lot of people really love that song and it would be great to have a studio version of it. Yeah, right. Yeah, I've been discussing this with my company. Okay, then I'm gonna wait anxiously for that. Okay, we're gonna find a way to release it, don't worry. Quem me conhece sabe que eu sou uma Born to Shine enthusiast e eu tô esperando uma studio version desde 2015. E ele mentiu, ele acabou não lançando. Talvez algum dia ele ainda lance, mas ele não lançou mas eu vou continuar enchendo o saco dele. Porque essa música merece um studio version. E aí quando eu tava na fila pra ir pro Temin, o Mino tava sem ninguém, e daí eu olhei pro Mino e ele fez tipo... Hi. E eu fiquei... Hi.
fui pega de surpresa pelo oi do Mino do nada. Aí eu fui pro Temin e eu tinha planejado falar pro Temin sobre minhas coreografias e sobre eu querer ser coreógrafa e tal. Mas no fim eu tava muito nervosa e acabei não falando isso. 안녕하세요. Hi. Bella? Yes. Where are you from? Brazil. 혹시 귀여운 거 좀 그림 그릴 수 있어요? 그림? 그림이요? 네, 귀여운 거. E daí quando o Temin me deu o álbum, eu vi que ele tinha desenhado a carinha dele, que é o 6x6. E eu fiquei... Sério que é isso que tu desenhou de fofo? Tipo, eu achei fofo e legal, sabe? Mas eu fiquei surpresa porque eu não esperava que ele fosse desenhar aquilo. E eu fiquei tipo... Ok. Eu olhei e eu fiquei tipo... e ele começou a rir também do desenho dele. E foi fofinho. 안녕하세요. Bella? 네. 벨라예요. 어디에서 오셨어요? 브라질. 혹시 귀여운 거 그림 좀 그릴 수 있어요? 귀여운 거? 이게 맞나? 맞았으면 좋겠어요. 네, 맞아요. Uau, 완전 잘 그렸는데요? 네, 감사합니다. E, novamente eu me senti muito abençoada de ter tido essa oportunidade. E de novo, nesse segundo fansign do Shine, eu fiquei impressionada com a aura do Temin. Porque ele tá sempre tão sorridente, ele é tão fofo, ele é tão genuíno. E eu só fico tipo, ai meu Deus, cara, para de ser perfeito. E por último, é um fansign que eu fui solo do Ki. Foi no meio de um shopping. Mas assim, o bom de ser fansign em shopping, fansign aberto, é porque as pessoas acabam tirando foto de ti com o teu ídolo. Isso é bom, só que ao mesmo tempo tu fica muito nervoso, porque tem muita gente te assistindo. No fansign do Ki, então, eu fui com a minha amiga, foi muito bom compartilhar essa experiência com ela. E o Ki, ele tava de um bom humor imenso nesse dia. E também outra coisa que eu percebi, no primeiro fansign do Shine que eu fui, eu achei que tava sendo muito rápido, que os seguranças estavam mandando todo mundo embora muito rápido. Tipo, nesse segundo do Shine que eu fui, eu achei que eles estavam bem mais flexíveis. As pessoas ficaram conversando muito tempo com eles, os seguranças pediam pra sair, mas se tu quisesse, tu ficava ali, sabe? E no do Ki foi a mesma coisa. Também teve bastante tempo pra falar com ele tava muito de bom humor, conversando. E os seguranças também estavam meio tipo, ai, ok, deixa. Então deu pra falar com ele bem de boas, sem ser apressada. Aparentemente eu escrevi uma carta pro Ki, eu não lembro de ter escrito uma carta. Have you ever thought about choreography? Yeah, I've thought about that. I think it would be great. I think he would do an amazing job. I want to. I don't know if I could do it, but I definitely want to try it. Yeah, I think you should definitely try. It would be great. Also, another question I've been curious about. Do you keep in touch with Yugen? Yeah. It would be so cool to like have a reunion or something with him. Aí ele disse alguma coisa que eu não consegui entender porque o segurança tava gritando pra eu sair. Yeah, it would be nice. Yeah, I do keep in touch with his mom, yes. Awesome, thank you. Eu levantei minha mão pro high five porque é o seguinte, em fansign tu não é autorizado a encostar neles, a não ser que eles iniciem. Só que nesse fansign eu percebi que o Ki tava muito de bom humor e todas as fãs que estavam levantando a mão, ele tava dando um high five ou entrelaçando os dedos. E eu pensei, minha única chance, né? Eu vou aproveitar. Só levantei minha mão e daí ele me deu, colocou a mão aqui assim e entrelaçou os dedos e a gente ficou assim um tempinho, tipo, só que eu tava muito nervosa. E daí, quando a gente soltou os dedos, eu tava muito nervosa. Eu simplesmente fiz assim e fui embora. Tipo, eu virei as costas muito rápido. E normalmente as fãs, o que elas fazem? Elas dizem tchau, tchau. E elas vão indo de costas pro lugar pra ficar tipo tchau, tchau. E eu não, eu só fiquei tipo ok. E eu fui embora. Foi, ai, eu vejo o vídeo disso e eu fico muito envergonhada porque que tipo de jeito de ir embora é esse, sabe? Quando teu ídolo tá ali. Nossa, foi muito legal mesmo, ele tava de muito bom humor, ele foi muito fofinho e eu amo ele demais. E